Eu acho que todo mundo já recebeu algum elogio do qual você teve uma reação estranha. Não por conta de que talvez você não esteja acostumado a receber elogios, não, mas pelo fato de que ele veio de uma forma diferente. Aquele elogio que a pessoa fala que até que você é bonitinho, ou qualquer outro derivado onde ela realmente não quer te elogiar, mas pelos bons costumes da nossa sociedade, ela precisa te dar algum tipo de elogio. E é estranho, porque quando paramos para pensar no quesito beleza, no quesito o que é ser bonito, em um planeta que tem bilhões de pessoas, a verdade é que ter um padrão seria o errado. Só que é o oposto. Ter um padrão é o certo. Quando eu paro para analisar isso, eu começo a pensar, por exemplo, em The Last of Us e no último filme que eu vi recentemente, Um Homem Diferente. Onde em The Last of Us, a Bella Ramsey, que é a atriz interpretando ali a Ellie, a personagem principal da série, que é baseado nos jogos também de mesmo nome, The Last of Us, eu vejo todas as críticas que ela recebe por conta da sua aparência. E eu vejo também a forma como essas críticas são dadas. E através de Um Homem Diferente, um filme que relata uma transformação que faz você perder de certa maneira quem você é, a gente começa a ver certos paralelos no que tange beleza e no que de fato talvez seja bonito ou não. Então, no final das contas, hoje nesse vídeo, eu tô aqui para abordar um dilema que talvez seja um dos principais dilemas modernos, que é a beleza e como que ela se dá nos tempos das redes sociais. Olá pessoal, meu nome é Sheldon, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Decide Pensar, aqui com mais um episódio da nova temporada do Quando Decide Pensar. Antes de mais nada, de começarmos o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, também deixar o seu curtir e, é claro, ao se encerrar o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou sobre ele, para a gente continuar debatendo também. E, é claro, não se esqueça de assistir os nossos outros vídeos, que vão estar aparecendo aqui no card acima. E também, é claro, você pode conferir no nosso canal as diversas temporadas que temos disponíveis para vocês assistirem, ok? Então, sem mais delongas, vamos adentrar ao tema. Primeiro vamos falar sobre Um Homem Diferente, né? Que é um projeto aí que basicamente conseguiu levar o Sebastian Stan, né? Que é o ator ali que interpreta o Soldado Invernal na Marvel, para um patamar diferente ali dentro de Hollywood, fazendo um filme indie da A24. E basicamente, nesse filme, o protagonista, né? Interpretado pelo Sebastian Stan, ele tem uma deficiência, né, que os tumores ali acabam invadindo o seu rosto, né? Vou colocar alguns vídeos para detalhar um pouco mais sobre o que se trata isso, né, claro, porque eu não vou ter aqui todo o aval para falar sobre o assunto, e também vou deixar alguns links na descrição para você dar uma olhada, porque é uma condição muito rara que acontece. It's a genetic condition that affects roughly 1 in every 2,300 births in the UK. And what it means is that your nerve tissues grow exponentially. Well, there's no one size fits all to the condition, and I've met hundreds of people who are affected by it, all of whom present very differently. E tem um outro ator também que tem essa condição de fato na vida real, que é um dos atores que aparece, que é o Oswald, o personagem dele, e é bem interessante porque colocar um ator que realmente passa por isso, que enfrenta essa condição e que se vê em uma sociedade onde ter uma deficiência você é visto de formas diferentes, o filme coloca isso de uma maneira onde o próprio ator ali que tem a condição, ele se apresenta de uma forma, de certa maneira, orgulhosa, sabe, do que ele é. Mas eu já me adiantei um pouco aqui,
Mas sobre o que esse filme fala? Basicamente, ele acompanha, né, o personagem de Sebastian Stan, o Edward, que ele tem essa condição, e só que ele nunca se enxerga realmente como ele é. Muito pelo contrário, ele não gosta da aparência dele. E devido a isso, ele sempre é uma pessoa retraída, uma pessoa que não consegue conviver socialmente entre os outros, porque ele sente que sempre será julgado, sempre será questionado sobre a sua aparência e não terá um espaço, digamos assim, em grupos sociais. Ele acaba conhecendo uma mulher, né, que é a vizinha dele, só que as coisas acabam dando errado e aí, devido a isso, ele começa a tomar um medicamento que supostamente é algo mega raro, a aparência dele muda. Então, a partir disso, nós acompanhamos ele agora entrando em uma peça onde essa mulher que ele conheceu acaba começando a elaborar essa peça que fala basicamente sobre a vida dele, e aí ele começa a atuar sendo ele mesmo, só que com um rosto diferente. E aí então que entra o Oswald, que é esse personagem que tem essa condição também, e ele é totalmente o oposto do Edward. Ele é mega amigável, mega sociável, todos gostam dele, todos são mega amigáveis com ele, e ele é um cara que se expõe muito para os outros e não tem medo da condição dele. E aí a gente entra no dilema do personagem do Edward, de Sebastian Stan, enfrentando o Oswald e enfrentando dilemas sobre a mudança que ele teve. Será que ele realmente mudou ou somente mudou a aparência dele? E se de fato isso interfere de alguma coisa quando falamos sobre personalidade? É um filme bem ambíguo, o próprio final dele é bem ambíguo, né? Que você pode levar para diversos caminhos diferentes. E a gente também tem uma questão que é sobre justamente a fetichização das condições físicas, das deficiências físicas em Hollywood. Por que eu tô falando isso? Talvez seja um caminho um pouco diferente que muitas das pessoas que viram o filme possam levar. É interessante o debate sobre isso e o que conecta com The Last of Us. The Last of Us, provavelmente você já conhece os jogos, pelo menos, ou a série. Acompanha esse mundo pós-apocalíptico, onde fungos agora, basicamente as pessoas morrem e se tornam zumbis, só que é através de uma infecção de fungos. E a gente acompanha o Joe e a Ellie, e o Joe tem que levar a Ellie até os vagalumes, porque supostamente ela tem um sangue que é capaz de ter a cura dessa infecção. Essa daí é o desenvolvimento de toda a primeira temporada. Eu não vou dar muito spoiler sobre a série, porque o vídeo nem é sobre isso. A Bella Ramsey, ela foi escolhida para interpretar a Ellie, e a Ellie nos videogames, ela é bem diferente da atriz Bella. E aí, a gente tem uma questão que desde a primeira temporada, que é a questão da aparência da atriz, que muitas críticas são dadas à série, até mesmo na segunda, referente à aparência dela, referente à forma como ela se apresenta de uma maneira diferente da personagem nos jogos. Quando a gente fala sobre beleza, a gente precisa voltar lá na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, por exemplo, a beleza propriamente dita havia diversos tipos. Uma delas era o conhecimento. Uma mulher que era bela, ela era através do conhecimento. Se ela era muito inteligente, a beleza dela era retratada através disso. Já na Idade Média, por exemplo, há aqueles chapéus de cone que você provavelmente já viu a cantora Chappell Roan, por exemplo, usar. Utilize esse chapéu como uma forma de crítica ali, mas também devido ao fato de que na Idade Média as mulheres, quanto mais da testa mostravam, né, quanto mais ali o chapéu era encurvado para trás, mais belo ela era, e ela conseguia expor mais a sua beleza para os outros e talvez encontrar um marido ali para se casar. São dois exemplos, mas que no decorrer da história o fator beleza se alterou muito. Basta olhar, por exemplo, para a beleza masculina, que na Idade Média, ali no período da Renascença, homens usavam maquiagem, peruca, meia calça. Hoje em dia já é muito pelo contrário, né? Quando a gente chega ali, por exemplo, nos anos 80, 90, a beleza do homem agora retrata muito masculinidade, o homem trabalhador. E agora, nos tempos modernos, por exemplo, nós temos esse quesito de beleza sendo diversificado para o fator aparência, o fator facial principalmente. Que você tem que ter um rosto perfeito, um rosto que possa ser idolatrado e aparecer em capas de revista. Então é muito comum a gente ver diversos padrões na internet mesmo de rostos de pessoas que se tornam famosas através de uma determinada aparência que ela possui.
Isso não é uma crítica às pessoas em si que ficam famosas, mas sim à indústria e ao mercado capitalista que gera esse tipo de padrão. Porque é muito comum esse padrão ser construído devido à época onde nós vivemos. Como eu falei, na Idade Média era uma coisa, na Grécia Antiga era uma coisa, e agora, no período moderno, onde nós temos aí o capitalismo, né, o capital sendo a principal forma de desenvolvimento e de construção do entretenimento, nós temos ali esse quesito da aparência tendo muito destaque. Quando surgem pessoas com aparências diferentes, há dois caminhos: ou elas são totalmente jogadas de escanteio, ou elas são fetichizadas. E aí entra Um Homem Desconhecido, que esse filme, ele aborda muito a questão da personalidade, de você mudar a sua aparência, mas sua personalidade se mantém devido ao fato de você não se aceitar. Ele também tem uma dualidade muito interessante no fator de que a gente acompanha o protagonista, o Edward, enxergando o Oswald, e é como se a versão que ele almejava ser agora está refletida no Oswald, e ele tem este duelo entre os dois, onde o Edward odeia o Oswald, mas ele odeia na realidade ele mesmo. Só que também tem o quesito de quando, né, essa mulher que é uma das protagonistas, que eu esqueci o nome, desculpa, eu sou assim, vai aparecer na tela o nome dela, ela resolve fazer uma peça sobre ele, tem muito do fetiche através da deficiência de uma pessoa. Tem uma cena do filme também que é muito interessante, que ela pede pro Edward, né, já com o rosto alterado, colocar a máscara, que é basicamente a prótese do rosto dele antes da transformação. E ela tem ali um momento do sexo e tal, só que em um momento ela ri e ela fala que ele tá ridículo com essa máscara. Porque, de novo, tem essa questão e é muito intrinsecamente explorado no filme por conta do fetiche durante o sexo, porque a sociedade, a indústria, cria e constrói isso para mostrar, olha, as pessoas que são diferentes, nós aceitamos ela e também nós colocamos elas em uma posição diferente. Olha como ela é diferente, olha como ela é aceita. Só que na realidade coloca ela ali como se fosse um animal em um zoológico, para ser visto, para ser experimentado, para ser basicamente uma criatura de circo. Sabe? E isso acontece muito de ver diferentes revistas, em diferentes aspectos de aparência, seja levando para o quesito racial, ou para o quesito de peso, ou de aparência, ou de deficiência. E é claro, nós temos ali em Um Homem Desconhecido um ator que tem realmente essa condição sendo colocado para interpretar ali, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo é quase como se fosse uma crítica cínica, que eles colocam o ator ali para se colocar nessa posição e ao mesmo tempo ele está tão bem com a aparência dele que ele não se importa com o fato dele ser posto em uma posição de fetiche, sabe? E basta ver diversos outros atores que nós temos aí, onde em determinado papel ou aspecto ele é visto de uma maneira, mas em outro ele é visto já de uma maneira atrativa. Aí vem muito a questão do que a indústria elaborou como a aparência que deve ser vista e deve ser atraente para você. Porque ela constrói algo e a partir daquilo ela te entrega coisas que vão seguir aquele padrão e coisas que também não vão seguir aquele padrão, mas que, de novo, servem quase como algo diferente para você experimentar durante a semana nos tantos pratos que você consome, sabe? Não sei se deu para entender muito bem essa analogia, mas é basicamente isso. E nós temos a Bella, que muito da crítica se dá a ela pela aparência dela. Isso é algo que vai totalmente contra o fato dela ser uma boa atriz, dela ser uma atriz que consegue entregar um papel dramático, que consegue entregar um papel que se coloca em uma posição ali onde ela entrega tudo que a trama precisa. E as pessoas falam, mas ela ainda parece uma criança. Bem, a personagem nos jogos tem 19 anos, ela é uma criança. Então a gente tem esse fator sendo exposto e diferentes aspectos no que tange beleza, e Um Homem Desconhecido eu acho muito interessante, ainda mais assistir agora e trazer esse debate, porque a gente vê que a beleza ela está em constante mudança, né? O que é a beleza? Mas a indústria, quando ela toma posse desse conceito, ela é capaz de te mostrar e te
controlar a sua perspectiva sobre o que é certo e o que é errado. Basta ver o fator de que temos atores que, sim, são feios, e não tem problema você achar alguém feio ou alguém bonito. Isso é algo pessoal, mas quando é levado para uma construção coletiva, não é algo que deve definir, por exemplo, a profissão de alguém. Se alguém é feio ou bonito, se alguém tem uma deficiência ou não, isso não deve definir as qualidades no que tange à profissão, às qualidades pessoais ou as qualidades que também estão fora disso. Você pode ter uma opinião pessoal, mas não necessariamente essa opinião pessoal vai bloquear totalmente aquela pessoa e vai transformar aquela pessoa em algo que não deve ser visto, ou conversado, ou apreciado. Tudo bem você não gostar da aparência dela, mas entende que quando isso é levado para um fator comunidade, para o fator da internet, isso cria um movimento que se torna tão viral que as pessoas vão começar, querendo ou não, olhar para outros fatores da atriz, não somente a beleza dela. E no filme Um Homem Desconhecido, isso a gente vê ali quando o personagem do Edward começa a ver o Oswald interpretando ele, dando opiniões sobre a vida dele, que ele perdeu o controle daquilo. Porque eles falam, não, o Edward na realidade deveria ser um cara que conversa muito, só que ao mesmo tempo ele tem que ser mais retraído, só que não. E aí eles começam a definir qual a personalidade dele, quem ele deveria realmente ser. E é isso que acontece na internet, por exemplo, com a Bella, onde nós temos as pessoas tentando definir quem ela deveria ser, ou os papéis que ela deveria interpretar, com os memes, as piadas que são postas ali. É interessante que o Edward, quando ele muda de aparência, o nome dele se torna Guy, que basicamente, em tradução em inglês, é cara. E é um nome tão genérico porque ele se torna uma pessoa genérica. Logo, o que realmente é o Edward? Quem ele realmente é? Quem é ele por trás da aparência? E são coisas que as pessoas não reparam. Um dos fatores que a indústria molda é a aparência, é o quesito beleza. Mas nós, quando estamos na internet, temos ao mínimo a capacidade de mostrar e entender o outro lado disso, entender que os seres humanos vão para além do que é belo. E o que é belo é um conceito tão abstrato que, honestamente, não é somente isso que deve ser analisado quando olhamos para uma atriz, um ator ou qualquer outra pessoa. Independente da deficiência ou não que ela tenha, independente da aparência, independente da questão racial ou questão de N motivos. Uma pessoa ainda é uma pessoa. E isso pode ser uma frase clichê, mas que é muito real. E que muitas pessoas não reparam. E que acabam, às vezes, essas pessoas, quando são colocadas em uma posição de serem únicas e especiais, são fetichizadas. Enquanto outras, quando não são abraçadas, são relegadas às críticas e comentários negativos e piadas na internet. Então, quando vamos falar de beleza, temos que pensar que existem várias formas de beleza. E que, no final das contas, nenhuma delas está certa, como também nenhuma delas está errada.